E aí, turma, beleza? Professor Rafael de Sociologia para falar sobre cultura brasileira. E para tratar desse assunto tão magnífico que é a cultura do nosso país, a gente começa aqui com uma representação de várias regiões e identidades e, enfim, de várias coisas ali que marcam, né, religiosidade popular, a herança africana, a herança indígena, tudo aquilo que faz parte da nossa formação cultural, desse povo multiétnico, desse povo plural que é o nosso povo brasileiro. E aí, para falar sobre cultura brasileira, a gente primeiro precisa elaborar ali um conceito, uma definição do que representa a palavra cultura para a sociologia. E sociologicamente, a gente pode dizer que cultura significa tudo aquilo que resulta da criação humana. Desde o conhecimento das ideias, dos artefatos, costumes, leis, crenças, etc., que a gente vai adquirindo e aprendendo, absorvendo a partir do convívio social. Então perceba que a cultura é uma atividade eminentemente humana. Somente o ser humano é capaz de produzir cultura e de ter cultura, portanto, beleza? Então não existe, pelo menos nesse significado, a perspectiva de uma cultura que não seja necessariamente formada e representada pelos seres humanos. Fechado? Só o homem, portanto, possui cultura. Só o homem é capaz de estabelecer, de desenvolver, de criar elementos que identifiquem o seu grupo social como crenças, valores morais, formas de vestimenta e etc. Beleza? Seja a sociedade simples ou complexa, seja uma tribo indígena ou a sociedade que a gente vive, né, hoje em dia, todas possuem a sua forma de se expressar, de pensar, de agir e sentir. Portanto, toda sociedade, mesmo a mais simples que possa existir, a menorzinha, ela tem os seus valores culturais, ela tem as suas crenças, ela tem as suas manifestações musicais, artísticas, etc., que determinam a existência ali de um modo de vida. Então percebe que a ideia de cultura, ela está muito associada ao modo de vida daquele grupo, daquelas pessoas, daquela comunidade, daquela tribo, daquela sociedade, ok? Dito isso, vamos falar do Brasil, o nosso país maravilhoso, que a gente ama de paixão, né? A cultura brasileira, assim como a nossa formação étnica, a formação do povo brasileiro, é muito marcada pela diversidade, é uma cultura extremamente vasta. Lembre-se que o Brasil é um país continental. Nós somos ali, geograficamente, grande parte do que é a América do Sul, né? Então, a gente é um país muito grande geograficamente, dividido em várias regiões, onde cada região, inclusive, tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, a sua culinária, as suas manifestações artísticas, culturais, literárias, musicais, né? Então, o Brasil é um país muito rico nesse sentido, culturalmente falando, né? Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de matrizes completamente diferentes, da matriz africana, da matriz indígena, da matriz europeia, né? Os europeus colonizadores, os imigrantes que para cá vieram, principalmente a partir do século XIX, que também colaboraram com a formação da identidade nacional, beleza? Então a gente tem um país que é praticamente um caldeirão cultural. A mistura de várias culturas, de vários elementos diferentes, de origens distintas, e que forma esse povo e essa cultura completamente nova, inédita, que é o Brasil, segundo inclusive alguns pensadores, né, da sociologia. O Darcy Ribeiro, ele usa muito essa metáfora, essa ideia de que a cultura brasileira é uma colcha de retalhos, que é como se a gente pegasse pequenos pedaços de lençóis, né, enfim, de qualquer coisa e fosse juntando, costurando um pedaço no outro para formar algo novo, diferente, inédito, né? Então a gente tem muita influência dos indígenas, africanos, portugueses, italianos, japoneses, etc., entre outros, devido à colonização, à imigração e também aos povos nativos que já habitavam aqui o nosso território. E quando a gente fala assim índio, é bom lembrar que é muita coisa diferente. Existem muitas etnias indígenas que são bem diferentes uma da outra. Os Cricati, os Urubucapó, os Guajajaras, né, que é muito comum aqui na nossa
no nosso estado, inclusive. Então a gente tem uma série de etnias que são bem diversas. Assim como quando a gente fala negros ou africanos, é muita coisa diferente. Existem os maleses, os bantos, sudaneses, que foram etnias diferentes que foram trazidas ao Brasil na época, no período colonial, para serem comercializados como escravos. E a gente sabe essa página bastante, né, que a gente não gosta muito de lembrar da história brasileira, mas que é necessário também, que é esse período colonial, da escravidão e etc. Mas que isso culturalmente também enriqueceu a formação da nossa identidade cultural, da nossa identidade nacional, ok? Vamos lá então. São elementos característicos da cultura brasileira, a música popular, o samba, né? Talvez seja musicalmente uma grande expressão ali do que é o Brasil. O carnaval se transforma, portanto, numa festa popular bastante importante no nosso calendário. A literatura brasileira, ok? Aqui no Nordeste a gente tem muito forte a literatura de cordel, para citar um exemplo, né? A culinária nossa maravilhosa, né? O Brasil é muito vasto em termos de culinária. Então você vai para um estado vizinho do seu, você já prova pratos bem característicos, bem diferentes, bem peculiares. Aqui mesmo, né, no estado que você está assistindo aí, se estiver no Maranhão, a gente tem um arroz de cuchá, torta de camarão, né, que são pratos bem característicos aqui da nossa culinária local, peixe frito, e outras regiões também, né, tem ali as suas particularidades. As festas tradicionais, festa do Divino, muito forte aqui em São Luís, em Alcântara, principalmente, né, que é uma festa muito sincrética, que envolve elementos do catolicismo com elementos das religiões afro também. Então é bem bacana, o Brasil é um país que, nesse sentido, nossa, dá para fazer muita coisa, dá para estudar muita coisa diferente quando se trata sobre a cultura brasileira, devido à sua riqueza, à sua diversidade também. E aí a gente tem aqui os costumes brasileiros caracterizados como bastante variados, portanto plurais. Nós somos um país que culturalmente é marcado por essa pluralidade, por essa multiculturalidade, ok? Diversidade de hábitos, costumes, morais, também se deu por conta do chamado regionalismo. A gente falava ainda há pouco, né, do tamanho geográfico que é o nosso país e das regiões também muito diferentes que compõem o Brasil, e onde cada região, e às vezes cada estado dentro da região, ele tem as suas particularidades, as suas especificidades. Então, no Nordeste, por exemplo, a cultura maranhense ela é bem diversa em muitos sentidos da cultura cearense, da cultura baiana. A gente tem isso na forma de falar, nas expressões típicas ali dos regionalismos linguísticos, na culinária, nas festas populares. Então, são muitos elementos que a gente percebe essa diversificação, né, essa pluralidade cultural que existe nas regiões do Brasil. Por possuir um território de proporções continentais, o Brasil viu ao longo de sua história o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais, devido às diferenças geográficas que ali estabelecem, tem que separam aqui, mas eu não concordo muito com essa ideia de separam, eu acho que muito mais une o território, né? O Brasil é exatamente essa pluralidade, essa diversidade cultural, regional, linguística, da culinária, da música, da dança, das manifestações populares, da religiosidade popular também. E a gente fica nessa primeira aula até essa análise sobre o nosso país maravilhoso que é o Brasil, e a partir da parte 2 a gente entra na sociologia brasileira tratando sobre esse assunto, beleza? Então a gente se vê na segunda parte desse vídeo. Espero que vocês assistam. Tchau, tchau.